Olá, meu irmão. Continuando nessa série, o cientista espiritual André Luiz, hoje é a lição 30. Eu já falei que todos os livros do André Luiz, nós vamos discutir a parte científica desses livros. Eu ainda estou no livro Evolução em Dois Mundos. Eu escolhi o livro Evolução em Dois Mundos porque ele vai principiando para iniciar essa compreensão do ser humano. Depois podemos discutir outros temas, tipo reencarnação, tipo mediunidade e assim por diante. Mas hoje ele está chamando a atenção no automatismo fisiológico. Que nós temos um automatismo, como é que a circulação acontece, como é a respiração, como é que a digestão, as coisas têm uma parte muito grande que é do automatismo. Ele diz, compreensível, olha como é que o André Luiz vai descrever, compreensível salientar que o princípio inteligente, no decurso dos evos, plasmou em seu próprio veículo de exteriorização as conquistas que ali alicerçariam o crescimento para maiores afirmações nos horizontes evolutivos, dominando as células vivas de natureza física e espiritual, como que espalmando-as a seu próprio serviço, de modo a senhorear possibilidades mais amplas de expansão e progresso, sofre no plano terrestre e no plano extraterrestre profundas experiências que lhe facultarão no bojo do tempo o automatismo fisiológico pelo qual, sem a preservação e renovação da própria vida. Ele está dizendo que esse automatismo custou muito tempo para isso acontecer, mas havia necessidade, porque é um processo, havia necessidade de fazer isto. E isto ele vai criando no seu veículo de exteriorização exterior, mas o princípio inteligente cria no veículo de exteriorização do princípio inteligente, lá o corpo perispiritual, ou os etoristas chamam de corpo astral, esse corpo espiritual, que é o perispírito, ele vai agora formar o corpo material. E ele já traz essas informações que foi adquirindo. E aqui vai treinando e cada vez vai formando mais. Volta para o mundo espiritual com mais informações. Treina e volta de novo para aqui. É um processo continuado e isso custa muito treino. Não pensa que a digestão para ser feita custou muito tempo lá atrás. Imagine o tempo desde a planta formar lá a parte digestiva, formar ali, você imagine a formação do estômago, a formação do trato digestivo todo, e a formação do trato digestivo do mundo espiritual é um pouco diferente da nossa, o André Luiz vai falar depois, lá na frente. Você vai ver quanto tempo custou para formar o aparelho reprodutor, o aparelho ginecológico e urológico do homem, quanto tempo isso custou, mas vem trabalhando isto numa formação. Quanto tempo custou para formar uma coluna, para o homem ficar em pé, para ter esse movimento das mãos que nós temos? Quanto tempo custou para a fala? É um preparo, para preparar o cérebro, o sistema nervoso nosso, custou muito tempo. E é esse automatismo que vai cada vez aperfeiçoando, é como se fosse uma joia, uma pedra preciosa, está bruta, e o lapidador vai lapidando essa pedra até ela ficar bela. Custa muito tempo, custa muitas lapidações, e às vezes ela ainda tem jaça, tem defeitos, mas só com o tempo é que essa pedra semi-preciosa ficará bonita e bela. E nós somos, então, lapidadores de nós mesmos. Vamos fazendo esse processo continuado até
até chegar nessa compreensão. Então, essa compreensão do automatismo fisiológico passa, em primeiro lugar, um dos primeiros lugares é fazer com as células. Então ele tem que dominar as células, a célula tem que ficar a serviço desse princípio inteligente. O princípio inteligente comanda essa célula como se fosse operária numa grande indústria, numa grande fábrica, e ela vai fazendo esse automatismo, dominando as células. Essa célula vai trabalhar com o fígado, essa outra com o olho, essa outra com o coração, essa outra formando a placenta numa criança e assim por diante. Mas isso custa muito tempo. E ela, em primeiro lugar, esse domínio do princípio inteligente sobre as células é muito importante. E as células que ele chama a atenção, as células que sofrem a sua expansão, a serviço, ela está a expansão aqui no mundo material e no mundo espiritual. A célula ainda não é discutida no mundo espiritual. O André Luiz vai discutir isso, porque no corpo espiritual tem células. No corpo espiritual tem células. E aí ainda o mundo acadêmico não discute. Só que as células daqui sofrem influência das células do corpo espiritual, do perispírito. E essa discussão ainda não chegou para o mundo acadêmico, mas daqui a pouco vai chegar. O André Luiz está dando muitas informações num simples pedacinho pequeno, falando automatismo fisiológico, abre espaço para discussões de muitas e muitas teses no mundo acadêmico só sobre esse assunto, automatismo fisiológico, na visão espiritual, nessa hipótese que esse espírito chamado André Luiz trouxe para nós. Deus lhe guarde, boa sorte e até o próximo encontro.